porque eles precisam de recursos, mas eles deviam ter uma posição de respeito para com a sociedade. Isso eles não têm. Então, eu sou contra essa saída, sabe, constante de uma pessoa passar de um partido para o outro, sendo candidato, já eleito. Agora, não sendo candidato, eu fui do PSOL, onde tive uma grande militância no PSOL, saí para ser candidato no outro partido, da Mobilização Nacional. Mas foi uma questão minha, uma questão de identificação com o partido que vinha com a sigla mobilizar. Candidato, como é que o senhor vê a questão das bancadas, né, tanto no Senado quanto na Câmara? O senhor acredita que esse número de deputados e senadores deve aumentar, principalmente levando em consideração a proporção que é para o Amazonas, por exemplo? Bom, se nós tivéssemos veja bem, um deputado faz a diferença. Um deputado federal faz a diferença. Um deputado, Francisco Pereira, ele fez a diferença em 1947. Ele sugeriu um projeto de zona livre no Amazonas, que hoje é a nossa salvação aqui. Tivemos o exemplo do Jefferson Pérez, que falava por 8 senadores, por 10 senadores, Fábio Lucena, Álvaro Maia. Então, a questão não está, a meu ver, na quantidade, está na qualidade, no discurso, na contundência, no conhecimento. Se você... Hoje, por exemplo, eu percebo nas ruas que tem um candidato a deputado federal, que todos os carros de deputados, vereadores, cabos eleitorais, todos têm o adesivo dele. Porque querem ir lá. Talvez ele nem queira, mas querem ir lá. Então, é uma fraca representação. Então, nós temos que ter deputados de qualidade. Aí faz a diferença. Não precisa aumentar. Precisamos, sim, ter qualidade no debate. Ok, candidato. Candidato, para a gente encerrar, qual a sua diferença, a diferença da sua candidatura para dos seus concorrentes nesta eleição? O senhor tem exatamente 3 minutos e 16 segundos para responder. Primeira diferença, eu falo do candidato federal Praciano. O Praciano, ele andou o Brasil inteiro, com o nosso dinheiro, dizendo que na frente de anticorrupção. E dizia que no Amazonas tinham grupos poderosos que ele jamais iria ficar no meio para se contaminar. Então, hoje, ele vem e fica de joelho no meio dos grupos sorrindo. Isso é um péssimo exemplo para a sociedade. Isso que faz o povo dizer o seguinte: olha, política não presta e político também. Então, a diferença está na coerência. Está na coerência. E o Almar, eu quero dizer o seguinte: o Almar, ele sempre foi um candidato que viveu numa dependência do Amazonino, depois do Eduardo, depois do Zé Melo. Então, a minha diferença está na coerência. Está numa posição séria, de conhecimento também, de permanência com os compromissos. Então, se você mantém coerência, eu acho que essa diferença é importante para que o eleitor saiba diferenciar. Eu estou, assim, muito à vontade nessa campanha. É uma campanha que nós sabemos que é uma campanha difícil, mas nós temos que ter coragem, porque senão vai ter uma ditadura de pensamento político no Amazonas. Nós nunca vamos... A gente vai ficar... a mente das pessoas, elas vão ficar... assim, totalmente contaminada pelo pensamento só. E essa visão política, de um lado só, ela é ruim para nós. A mesmice faz com que caia no comodismo o político e o povo. Então, eu venho como uma opção para tentar quebrar esse mito de que a política tem que girar em torno apenas daquele pequeno grupo. E eu quero também ser uma espécie assim de que as pessoas possam olhar, dizer assim, olha, alguém teve coragem também de se candidatar para enfrentar grandes grupos econômicos e está aí debatendo, orientando a população. Eu tenho viajado para muitas comunidades, nós temos debatido muito, o povo está insatisfeito, mas infelizmente, a vontade popular ela é comprada. Candidato, ainda temos 1 minuto e 10 segundos. O senhor tem alguma consideração final a ser feita? Bom, eu queria fazer uma consideração no sentido de que a população de Manaus, do Amazonas, pudesse avaliar bem essa eleição. O Brasil está vivendo um momento diferente. Eu lembro que 2.000 pessoas se transformaram em 2 milhões de pessoas. Poderiam ser 40 milhões, 80 milhões. Porque o poder não reside nem na mão dos bilionários, nem na mão dos militares, nós tivemos uma ditadura, e nem na mão do presidente. O poder reside na força do povo. Se o povo quiser parar o Brasil hoje, para. Então é necessário urgentemente que haja uma reformulação desses conceitos, sob pena do Brasil entrar num processo de confronto interno. Porque o povo não é... O povo é sábio. O povo sabe
o governante que cuida bem do seu povo. Ok, candidato, muito obrigada Obrigado pela sua também. participação. Obrigado também. Na série Sabatina de hoje, entrevistamos o candidato Jonatas Almeida, do PMN ao Senado. Amanhã, a sabatina é com o candidato também ao Senado, professor Queiroz.